Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos trabalhar, estudar, aprender um pouco mais sobre leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos. Beleza? A gente já passou um pouco, passeou por essa aula e tenho certeza que você aí de casa já está ligadinho. Eu só vou revisar algo que a gente já sabe, tá? Mas antes, eu já te peço para respirar fundo, se acomodar, pegar teu lápis, o caderno e a borracha. Além disso, você ainda tem a oportunidade de interagir ao vivo junto comigo, isso mesmo. Eu conto com a sua participação. E como faz, professora? Como é que eu faço para interagir ao vivo com a senhora? Você vai baixar o aplicativo do Educa Recife, onde você vai encontrar nesse QR Code as opções, já vai baixar direto, já faz isso agora, você que ainda não tem o aplicativo, e já vai começar interagindo. Professora, não consegui, não tem problema, fique tranquilo, fique tranquila, você pode acessar essa aula novamente no canal do Educa Recife no YouTube, tá? O importante é a sua participação, por isso, comenta, responde o nosso desafio e eu conto com a sua colaboração, tá? As nossas aulas de hoje serão para os quintos anos. Então, vamos começar. Eu já começo te fazendo uma pergunta. Você sabia que existem várias formas de organizar informações? Como assim, professora? Você já participou de alguma pesquisa? Alguém já foi na sua casa fazer algum tipo de pesquisa? Quantas pessoas tem na sua casa? Quantas geladeiras tem? Quantos fogões? Quantos cômodos tem na sua casa? Você já passou por esse tipo de situação? Eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso. Isso é uma pesquisa, é um tipo de pesquisa que é feito. Professora, e o que é que tem a ver com a nossa aula? Tudo a ver. Quando a gente fala de leitura e interpretação de dados em gráficos e tabelas, a gente está falando de uma organização de informações. Exatamente. Imagina se numa pesquisa forem entrevistadas 1000 pessoas. As mesmas perguntas para 1000 pessoas. Vocês acham que seria fácil de interpretar se a gente colocasse nome por nome? Cada informação a gente colocaria um nome, tipo uma lista. Você acha que seria fácil da gente conseguir organizar essas informações? Certamente não. Por isso que existem os gráficos e as tabelas que enxugam essas informações e dão os resultados que a gente espera. Exatamente, gráficos e tabelas organizam as informações. Eu vou contar tudo direitinho como é que funciona. Você que perdeu a aula de gráficos e tabelas, não se preocupa, porque hoje a gente vai trabalhar tudo direitinho. Antes da gente dar continuidade, eu já vou comunicando a você que eu convidei o professor Givanilson Soares para interagir juntamente conosco. Isso mesmo! Já assistiram a aula do professor hoje e ele permanece aqui dessa vez para interagir junto com você. Bom dia, professor Givanilson. Bom dia, professora. Estou por aqui, aguardando. E, inclusive, Nancy, Anderson, Clara, Bom dia, Júlia. Nancy, Anderson, Júlia. Sejam muito bem-vindos. Sempre participativos, né? Renan. Então, permaneçam colaborando. Grande abraço, Renan. Então, como é que a gente começa essa aula? Primeiro de tudo, a gente vai identificar como a gente consegue construir. Qual é o primeiro passo para a construção de um gráfico ou de uma tabela? A gente sabe que para organizarmos dados ou informações numéricas, usamos gráficos e as tabelas. Aí já está respondendo o que eu acabei de perguntar. Antes de construir qualquer gráfico ou qualquer tabela, eu preciso das minhas informações. Não tem como
eu montar um gráfico de forma aleatória. Ah, eu vou desenhar um gráfico. Gráfico não é só desenho, é organização de informações. Eu vou começar com vocês com gráficos. Os gráficos, eles podem ter vários tipos, tá? Eu posso ter o gráfico de barra, eu posso ter gráfico de linha, eu posso ter gráfico de setor, mas antes de eu falar desses gráficos, a gente vai entender um pouquinho como ele é formado, do que se trata, né? Gráfico é a representação de informações, olha, em forma numérica. Isso é uma informação importante. Os gráficos e as tabelas, elas servem basicamente para a gente organizar numericamente as informações, tá? Quando eu falei de lista, é que a gente teria que colocar nome a nome, pessoa por pessoa entrevistada e colocar todos os dados. Os gráficos e as tabelas não. Eles enxugam essas informações para que a gente consiga encontrar o resultado de forma mais rápida, beleza? Eles ajudam na análise e na interpretação de dados. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Um exemplo simples. Em época de eleição, muitos gráficos são construídos. Eu não sei, provavelmente você do 5º ano está atento aos jornais, né, aos telejornais, principalmente os locais. Quando é época de eleição, por exemplo, nessa época de pandemia, eles fazem muitos gráficos. Como assim, professora? Nesse caso de jornal, telejornal, eles fazem gráfico de linha. Para quê? Para fazer uma comparação. E como é que a gente faz essa comparação? Por que eu falei de época de eleição e de pandemia? Porque são dados que são frequentemente comparados. Isso mesmo. Uma pesquisa é feita hoje, outra é feita, vamos dizer, amanhã. Recolhidos os dados de hoje e de amanhã, eles fazem um comparativo. Por exemplo, no caso da pandemia, hoje 20 pessoas foram detectadas com vírus. Amanhã, vamos dizer, amanhã fizeram de novo. Nesse caso, houveram 30 casos. Então, eles fazem essas comparações nos gráficos para ver se diminuiu, para ver se aumentou e, a partir daí, fazerem algum tipo de, tomar algum tipo de ação, ter algum tipo de atitude. Esses gráficos e essas tabelas são fundamentais para isso. Existe um balanceamento, existe um controle de informação. E na medida que esses dados vão variando, eles vão fazendo as comparações. Em época de política, de eleição, é assim também. Por exemplo, no mês de janeiro, o candidato A tinha 30% de votos e o candidato B tinha 20%. Já no mês de fevereiro, o candidato A tinha 40% e o candidato B tinha 10%. Então, essas comparações vão sendo feitas para ver, nesse caso, quem está ganhando, quem está perdendo. Nessa situação específica, é utilizado muito o gráfico de linha. Eles utilizam muito aqueles gráficos de linha mesmo. Eu vou mostrar para vocês. E aí, professor, tudo tranquilo? Tudo certinho. Tudo sob controle. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de gráfico. Eu voltei aqui. Aqui são uns gráficos de linha. Eu coloquei esse videozinho para vocês verem a quantidade de gráficos que a gente tem. Ó. A gente consegue muito, ó. Eu já tenho aqui no meu jornal um gráfico de linha, que ele serve bastante para fazer esse tipo de comparação. Professora, num gráfico de barra eu consigo? Consegue também. Mas às vezes o gráfico de linha você consegue enxergar melhor. Nesse caso aqui, ele tem mais barras, porque cada cor dessa é um dado diferente, tá? Eles fazem de linha, mas o de barra pode ser feito tranquilamente. Tudo depende da quantidade de dados. Os resultados que se esperam e da melhor forma de leitura, beleza? Eu tenho os tipos de gráfico, ó, o gráfico de coluna é aqueles que as colunas, os dados eles vão sendo construídos de forma vertical, tá? Ó, você pode ver aqui, ó. Eu tenho uma informação e outra. Normalmente no gráfico de coluna, as minhas quantidades elas ficam na parte vertical e
as outras referências na base, né? Na parte horizontal, beleza? Eu tenho também o gráfico de setor, muito utilizado também, muito utilizado. Professor Givanilton. Só para dizer, né, que o Anderson, a Júlia, a Clara está por aqui falando e dizendo que a aula está muito boa. Muito Eles boa. estão gostando demais. Continuem participando, eu conto sempre com vocês. A ideia é melhorar cada dia mais para que vocês entendam melhor os assuntos que a gente propõe aqui, tá bom? Vamos lá. Esse gráfico também pode ser chamado de gráfico de pizza. É isso mesmo, como você pensar de pizza, ó, tudo tem comida, né, minha gente? É porque comer é bom demais. Esse gráfico aqui também pode ser chamado de gráfico de pizza. Nessa questão numérica, ele é utilizado em porcentagem. Ele é muito facinho de descrever, né? Porque, por exemplo, cada cor é um dado diferente. E a gente consegue identificar só no desenho a quantidade maior ou menor de dados, de resultado, não é isso? A gente tem aqui o gráfico de linha, que eu falei para vocês, que serve bastante para fazer algumas comparações. Gente, vocês podem utilizar qualquer gráfico para qualquer informação, desde que vocês tenham os dados previamente. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui para vocês agora, você gosta mais de morango ou de chocolate? Se eu disser que quero saber qual é o bolo preferido do 5º ano. Morango ou chocolate? Aí você vai responder. 5º ano respondeu 20 vezes que gosta de chocolate e 10 vezes de morango. Eu vou colocar no gráfico ou de barra ou de setor. Em qualquer situação eu posso construir o gráfico, desde que eu tenha as informações necessárias. Beleza? Um exemplo aqui, ó. Vamos organizar a quantidade de brinquedos encontrados na escola municipal A, através de um gráfico. Será possível que eu consigo? Como é que eu vou organizar esses dados? Presta atenção nas imagens, 5º ano, e me diz, primeiro, quais brinquedos eu consigo perceber na imagem? E aí? Certeza que você já respondeu. Eu tenho carro, barco e avião. Já tenho os meus tipos de brinquedo. E agora, o que é que falta? A minha quantidade. E eu só preciso contar. Vê mesmo, mas antes de a gente construir esse gráfico, eu quero que vocês entendam os elementos que um gráfico precisa ter para ser construído. Eu preciso ter o título? Claro que eu preciso. Veja, quando eu pergunto o tipo de bolo preferido do 5º ano, morango ou chocolate? Você já sabe do que eu estou falando. Vocês vão escolher entre o bolo de morango e o de chocolate. Então, qual será o título do meu gráfico nessa situação, tá? Com dos brinquedos a gente vai voltar para ele. O título será bolo preferido pela turma do 5º ano. Vai ser o meu título, olha aí. Eu tenho também a minha fonte. Eu preciso saber de onde foi que eu tirei. Você não vai colocar qualquer informação aleatória. Eu preciso dizer no meu gráfico de onde eu tirei aquelas informações. Eu tenho os meus números, claro, que é a minha quantidade. Fundamental. Lembra que no começo da aula eu disse que é uma representação numérica? Então, eu preciso dos meus números. E, por último, a legenda, que é uma definição do que eu vou colocar no meu gráfico. Eu vou exemplificar isso aqui, ó. Olha o gráfico que eu construí a partir daqueles brinquedos da escola municipal. Eu perguntei a vocês primeiro quais eram os tipos. Olha os tipos de brinquedo aqui, 5º ano. Eu tenho o meu avião, eu tenho o meu carro e o meu barco. Eu disse para vocês que no gráfico de coluna, a quantidade ela fica na parte vertical. Olha aqui, 5º ano, vertical, que será a quantidade de brinquedos. Na minha legenda, eu vou colocar os tipos aqui. No gráfico, eu já coloquei o nome. Eu disse que aqui é avião, que aqui é carro
e barco. Mas se eu só tivesse a legenda aqui, eu poderia deixar só os desenhos, que vocês saberiam exatamente do que eu queria falar. Coloquei aqui para completar a informação, para você ficar atento. Mas se só tivessem os desenhos e aqui a minha legenda, vocês identificariam muito bem. E aqui a gente contou. Olha, eu tenho quantos aviões? 1, 2, 3. 3 aviões. Eu tenho quantos carros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carros. Eu tenho quantos barcos? 1, 2. 2 barcos. E aí, difícil construir gráfico? De jeito nenhum, né? Você do 5º ano já está expert nessa construção. Aqui eu tenho, ó, simples. Eu tenho um gráfico horizontal. Falei para você que o gráfico de barra, a quantidade está na vertical. Já no horizontal, fica na base. Para eu ter um gráfico de barra horizontal, a quantidade ela fica na base. Ela fica horizontal como o tipo do gráfico. E aqui os mesmos elementos, ó. Eu poderia não colocar esses nomes e só deixar os desenhos, porque na legenda eu já estou dizendo quem é quem. Beleza? Tudo tranquilo até aí. A gente pode continuar. Com as tabelas, não é diferente. A gente pode construir as tabelas para organizar informações também. Basta a gente entender o porquê. Para que a gente está organizando essas informações, tá? A tabela é a estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações, porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. A tabela possui linha, coluna e célula. Células são, vamos dizer assim, aqueles quadradinhos que a gente vai colocando as informações. Beleza? E tabelas são excelentes para organizar informações. Você já fez algum tipo de tabela na escola? Por exemplo, um exemplo muito simples, simples. O horário das aulas, por exemplo, do Educa Recife. Veja, eu organizei o horário numa tabela. A partir dessa tabela, você consegue ler tranquilamente e entender o que vai fazer em cada dia da semana. Eita, na segunda é língua portuguesa, ciências e matemática. Na terça, matemática, geografia e história. Então, na medida que os dias forem passando, você sabe exatamente o que vai ter, quais aulas acontecerão naquele dia. Fácil demais, né? Tabela e gráfico é um assunto, ó, show de trabalhar. Você do 5º ano não vai ter dificuldade nenhuma. Olha só, aqui eu tenho uma quantidade de alunos de uma escola. Eu tenho as turmas do 3º, do 4º e do 5º ano. Vê, percebe, 5º ano. Eu só te mostrei as informações da tabela. Quantidade de alunos por turma é o meu título. Você já sabe do que a gente vai conversar. Já sabe do que se trata o assunto da tabela. Aí aqui eu tenho quais são as minhas turmas e a minha quantidade de alunos. Aí eu já posso lançar uma pergunta para você identificar. Informação importante. Coloca na cabeça para não esquecer. Informação sobre gráfico e tabela. As informações estarão nos gráficos ou nas tabelas. Isso vale para o 5º, para o 6º, para o 7º, para o 8º, para o ensino médio. Não esquece dessa informação. Informação sobre gráfico e tabela sempre estarão presentes lá. Não adianta procurar os dados em outro local, porque os dados sempre estarão nos gráficos ou nas tabelas. Beleza? Combinado? Não vamos esquecer não, vamos dar continuidade. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a maior quantidade de alunos? Responde aí no chat, que eu já quero saber se você está atento, se você acordou e está prestando atenção na nossa aula de matemática. Vou dar 5 segundos.
E aí, diz para mim, qual é a turma que possui a maior quantidade de alunos? Já conseguiu? Já conseguiu me dizer? Informação sobre gráficos e tabelas estarão nos gráficos ou nas tabelas. Nesse caso, a pergunta que eu fiz, a resposta está na tabela. E aí, professor, já temos resposta? Clara está dizendo que é o quinto, o Anderson está dizendo que é o quinto, a Nancy está dizendo que é o quinto. Será? Será que é o quinto ano? A gente vai descobrir Fernanda agora. também. Vê só, claro que sim, vocês estão atentos. Ó. Terceiro ano, 25, quarto ano, 20 e quinto ano, 28. A maior quantidade de alunos está no quinto ano, vocês estão ligados, vocês estão espertos. Agora vejam outra tabela, presta atenção, percebe quinto ano, todas as informações que você precisa está aí. Aqui eu tenho as notas dos alunos do quinto ano, olha aí. Eu tenho Paula, Luana, Pedro e Carlos. Tenho as notas de matemática e tenho as notas de ciências. A partir dessas informações, eu já vou lançar a minha pergunta. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a maior nota? Eu já dei spoiler, né? Eu já disse que era Carlos, ó, e eu posso provar. Ele tirou a maior nota, 9,5 em matemática. É muito fácil, né? Agora a gente vai responder junto. Eu tenho um gráfico aí, ó. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico a seguir e responda. Quantas crianças escolheram cada fruta? Quinto ano, quantas crianças escolheram banana? Quem respondeu 6 está correto. E maçã, quantos escolheram maçã? Quem falou 4 está correto. E uva? 2, ó, presta atenção no gráfico. E laranja? 8. Olha as informações organizadas aqui. 6 pessoas, 6 crianças escolheram banana, 4 escolheram maçã, 2 uvas e 8 laranja. Fácil demais. Todas as informações no gráfico. Se eu não tivesse os nomes aqui das frutas, eu teria que ter colocado uma legenda. Fica atento a isso. Para que eu consiga construir um gráfico ou uma tabela, eu preciso ter as minhas informações completas e específicas. Eu estou com vocês respondendo, mas se eu não estivesse, eu teria que ter colocado a legenda também. Quanto mais informações, melhor. Mais informações, mais fácil de encontrar os resultados, os dados que eu quis representar no meu gráfico. Beleza? Tranquilinho até aí, tá tudo suave. Mais uma tabela para vocês, ó, aquela velha tabelinha. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a menor nota em ciências? Responde para mim rapidinho. Responde aí. Quero ver se vocês estão atentos. A menor nota em ciências. Quem foi que tirou a menor nota? Já consegue responder para mim ou eu posso responder? Você que está atento ao chat, responde aí para mim. Será Paula, Luana, Pedro ou Carlos? Diga aí, professor. Vitor colocou aqui que foi Pedro. Pedro tirou a menor nota em ciências. Alguém mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá mais e quem dá menos? Nancy colocou Carlos. Carlos tirou a menor nota em ciências. Será? Renan colocou Pedro. Pedro. Quem respondeu Pedro está correto. Observa as notas de ciências. Não precisa ver as de matemática, eu só pedi de ciências. Observa as notas. Quem tirou a menor? Pedro. Quem respondeu Pedro está de parabéns, está atento, né? É a resposta correta. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a maior quantidade de alunos?
a gente já respondeu, que é a turma do 5º ano. Muito fácil, né? A tabela a seguir apresenta a escolha das crianças para assistirem um filme na escola. A partir da leitura, que filme recebeu maior número de votos? Quem respondeu a Bela Acordada está de parabéns. Agora eu quero saber o inverso. Eu quero saber quem recebeu o menor número de votos. Quem respondeu Patrulha de Gatos está correto. Olha aí, no campeonato de boliche organizado pela Escola A, os pontos que Luiz, Carlas, Lucas e Ana marcaram aparecem no gráfico a seguir. Observando as informações, quem marcou mais pontos? Quem respondeu Ana está correto. E agora é com você. Isso mesmo, coisa simples. Vou pedir para você construir uma tabela a partir das informações que tem aqui. Em uma partida de basquete, Maurício marcou 8 cestas de 3 pontos, 9 cestas de 2, 5 cestas de 1 ponto. Eu quero que vocês representem em uma tabela as informações com relação à pontuação durante a partida. Não esqueça de colocar o total de pontos marcados por Maurício. Faz essa tabela, tenta enviar para a gente e eu conto com a sua colaboração, beleza? Por hoje a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem em paz.